Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre esse terceiro episódio de It, Bem-vindos a Derry. Esse terceiro episódio que teve um foco até maior no passado ali maior, a gente já tá na década de 60, mas mesmo assim tivemos ali um passado em 1908, contando a história da Rose e o Francis. Vamos comentar esses detalhes, essa também essa questão psíquica aí do Halloran que foi lidada nesse episódio, já deu uma explicação de como isso funciona e como ele vai integrar de fato essa história. Então vamos comentar sobre cada detalhe desse terceiro episódio, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com o começo do episódio. Bom, o episódio já começa nos mostrando ali lá em 1908 e o grande circo de Pennywise. Apesar da gente não ter nenhuma relação de fato mostrada com o Pennywise, a gente imagina que aquele circo tem algum tipo de ligação com o palhaço Pennywise verdadeiro. Não com a coisa, mas sim com o palhaço Pennywise de fato, até porque a coisa se inspira naquele palhaço. Mas nós não vemos isso. Vemos o Francis encontrando até a Rose depois naquela história, aonde ele toma uns sustos ali, ele tem um trauma com aquele senhor sem olho no circo, e ele acaba encontrando a Rose, eles vão brincar, papapá, beleza, e a gente vê a primeira aparição da coisa para alguma criança em Derry, que foi com o próprio Francis, lá em 1908. Vemos que a coisa aparece como aquele senhor sem olho que nós vimos no circo. É uma forma que a gente entende da coisa de fato se mostrar para atacar e para colocar medo naquela criança, que no caso é o Francis. A gente viu que a coisa ainda era bem iniciante, tanto que ela não sai da floresta. Mesmo as crianças saindo da floresta depois, não tinha mais ninguém em volta, então a coisa poderia atacar tranquilamente, mas ela não faz isso. Isso mostra que a coisa estava em um estágio inicial dentro de Derry. Provavelmente foi há pouco tempo que a coisa tinha caído ali em Derry e ela estava nesse estágio inicial. Tanto que a própria Rose ataca com o estilingue o olho da coisa e ela sofre com aquilo ali, mostrando que realmente está num estágio inicial. A coisa ainda não sabia como lidar com essas coisas ainda. E ela abre aquela boca cheia de dentes, o que obviamente é uma referência ao que ela também fez no primeiro filme de It. Com aquela garota, se eu não me engano, no primeiro filme, ela abre, né, o Pennywise abre aquele bocão cheio de dente, com aquela luz lá dentro, e obviamente é uma referência até porque é o mesmo ser, né? Só um em 1908 e outro lá já em It, lá na década de 80. Vemos então nos tempos atuais o pai da Ronnie preso, e ele ali na cadeia, ele conversando com o policial, e o policial vai falando justamente sobre o seu crime, sobre tudo, que ele estaria mentindo, porque ele teve testemunhas que viram ele nas redondezas do crime lá das crianças, e que ele tinha momentos ali da cena do crime que davam indícios de que o pai da Ronnie estava de fato naquele local. A gente sabe que ele não estava, né, que a única testemunha é a Lily, mas ela só falou para ela não ir de novo para aquele sanatório, então não é uma coisa de verdade, não é uma informação verídica, mas ele acaba continuando na cadeia. E como o próprio policial falou, eu tenho essa cena do crime, não adianta mentir e tal. Isso também mostra pra gente o quê? Que provavelmente essa cena do crime, essa testemunha mesmo que o policial tenha, não é de fato nem a própria Lily, e não seja de fato verdade, mas pode ser o próprio Pennywise. Pennywise pode estar fazendo esse jogo de fato, e a gente sabe que ele tá mexendo com tudo. Ele conseguiu colocar a Lily como maluca de novo no sanatório, assim como ela conseguiu fazer com que o pai da Ronnie fosse preso, mesmo ele sendo inocente. Isso tudo foi um plano moldado pelo próprio Pennywise. Então ele criar um tipo de testemunha, ele criar um tipo de prova na cena do crime não seria absurdo. Então com certeza, Pennywise querendo que o pai da Ronnie fique na cadeia, ele vai conseguir isso. A Ronnie vai pra escola e nós vemos mais uma vez os julgamentos das crianças em volta. A gente vê até uma conversa daquele garotinho com o próprio Will, onde ele fala com o Will, se eu não me engano, né, o próprio nome dele é Rich, né? Ele fala com o Will que não dá pra ser preso sem um motivo, não dá pra ser preso à toa, que ele tá na América, não tem como ele ser preso à toa. E o próprio Will rebate, a gente tá falando do mesmo país. Isso obviamente foi uma ironia, tanto do próprio Will quanto do Rich. O Rich falou sério, mas a conversa foi uma ironia do próprio diretor em questão disso, de que, pô, a gente tem mais pessoas que são presas inocentemente do que com um crime de fato nas costas. Então,
Então é um tipo de, principalmente na América, a gente sabe muito bem disso, então, e ainda mais naquela época. Então foi um tipo de brincadeira essa fala do Rich. A gente também tem uma conversa da Ron com a Lily no banheiro, aonde a própria Lily fala que as pessoas só vão acreditar nelas se veem de fato aquela coisa. Por isso que elas planejam a câmera, tirar foto da coisa, tirar foto do Pennywise, para as pessoas poderem ver e acreditar nelas. A gente viu que isso vai dar certo, eu vou comentar mais disso daqui a pouco. A gente também ia falar durante aquela questão da base do exército e tal, com o general, sobre o massacre das gangues. Aquele Cadillac que tava cheio de corpo, que tava enterrado lá naquela área militar, era de fato daquela briga de gangues, que a gente vê na abertura da série. Aquela briga de gangues, durante a abertura nós vemos que quem começou aquela briga foi o próprio Pennywise. Ele dá um tiro escondido e acaba resultando em todo aquele massacre da gangue que nós vimos falando nesse episódio e que nós vimos na abertura da série. Então isso prova mais uma vez que todas as grandes bostas que aconteceram dentro de Derry foram causadas pelo Pennywise direta e indiretamente. E esse massacre das gangues foi um desses casos e ele estava enterrado e o general, o pessoal do exército vai acabar descobrindo de fato por meio disso. Até porque eles mencionam que a coisa foi avistada durante aquele massacre, assim como a gente viu na abertura do episódio. Vemos então o general falando sobre o Halloran ser psíquico e nós vemos de fato essa questão. A ideia é colocar o Halloran dentro em cima de fato da onde aquele carro estava enterrado, para tentar encontrar essa coisa para eles usarem como arma do governo, como é o grande plano ali dos militares. Nós vemos então o Halloran indo junto com o Major e tal, e ele tocando no estilingue do Francis que nós vimos no começo do episódio. Uma das primeiras aparições do Pennywise como para as crianças de Derry foi com o Francis em 1908, e ele deixou o seu estilingue em algum lugar. Esse estilingue é usado pelo Halloran para ele ter a sensibilidade. Ele encosta no estilingue e ele consegue perceber tudo, ele consegue guiar o Major e o seu amigo do avião para eles conseguirem ir até o local, provavelmente daquela floresta onde teve todo aquele ataque do Francis e da Rose quando eles eram crianças, e esse estilingue vai guiando pela sensibilidade. A gente sabe que o Halloran lá no filme de Iluminado também tem esse tipo de sensibilidade, então não é uma coisa que começou agora. Isso é um tipo até de poder mesmo, de fato. Vemos então a Rose e toda aquela nação nativa americana ali. É mostrado pra gente que a Rose foi a mulher que atendeu a própria mãe do Will no episódio passado. Interessante a série mexer com esse jogo, mexer com isso e mostrar pra gente que ela já estava ali esse tempo todo e contar essa história dela, ela que foi uma das primeiras crianças atacadas pela coisa em Derry. A gente vê ela conversando e ela comentando sobre essa escavação que está atrapalhando o povo nativo. Vemos também o Halloran, como eu falei, tendo aquela visão dele, aquela sensibilidade dentro do avião, justamente com a própria coisa, com o Pennywise. Vemos ele chegando e vemos aquele tipo de casa do Pennywise, escrito Pennywise de fato, que é o palhaço do circo. Ele acaba entrando na mente do Pennywise, e isso aqui é novo. Nunca ninguém fez isso, até por isso o próprio Pennywise não entendeu nada. E quando ele vê o Halloran, ele fala: o que você tá fazendo aqui? Não era pra ele estar ali. Halloran conseguiu atingir uma sensibilidade tão grande com o seu poder psíquico que ele acabou entrando na mente do próprio Pennywise. Vemos a ligação que os dois têm e como essa ligação pode ser mortal. Até porque se o Pennywise mata o Halloran mentalmente, o cara morre ali mesmo. E o próprio Pennywise estava guiando mentalmente o Halloran para sua morte. O Halloran estava preso e ele acha que se ele desenroscasse aquela porta dentro daquela visão na sua mente, ele iria sair, sendo que ele estava desenroscando ali um tipo de porta do avião e ele cairia e morreria do lado de cima. Então, mesmo indiretamente, o Pennywise tem uma ligação mental ali com o Halloran e quase mandou ele pra morte sem ele perceber. A gente sabe que ele tem uma sensibilidade mental muito forte, mas se ele não souber controlar, Pennywise também pode atacar ele por esse meio. Vemos então a Rose e o Francis se encontrando e eles conversando sobre a escavação militar, que está sendo feita pelo próprio Francis. Talvez isso pode ser para ele justamente tentar entender sobre a própria coisa e sobre o que atacou ele quando eles eram criança. A Rose não é a favor, mas eles vão tentar conversar sobre isso e com certeza eles vão voltar a toda a história que eles tiveram, que a gente viu no começo do episódio. Eu ainda chuto que os dois podem morrer, principalmente o Francis, tá? Ele já quase foi de base, então eu acredito que a coisa pode tentar se vingar do que ela não conseguiu fazer. Vemos então as crianças reunidas e o Rich comentando sobre que essa coisa é um espírito do mal, até porque ele é cubano e a sua família tem toda uma tradição das mortes e tudo mais, e ele diz que essa coisa é um espírito da morte, o espírito do mal, e ele
eles precisariam invocar aquele espírito pra tentar vencer eles, tirar uma foto pra provar que o pai da Ronnie não é o assassino e pra provar que a Lily não estava ficando maluca. No final, todo mundo vai pro sanatório junto, né? Brincadeira. Mas nós vemos essa conversa deles e posteriormente o Major indo jantar lá na casa do próprio o Hallorann, que vai jantar na casa do Major. Eles estão lá jantando e tudo mais, e vemos uma conversa dos dois muito interessante. Eles vão conversar principalmente lá fora, até porque durante o jantar o próprio Hallorann comenta do Will, o filho do Major, sendo que o Major nunca falou do seu filho. Isso já mostra pra gente que o Hallorann estava sentindo alguma coisa estranha sobre o filho do Major, e por isso ele citou isso, porque ele sabia que alguma coisa poderia acontecer com o moleque. E eles conversam inclusive depois justamente sobre o Hallorann estar lá naquele atentado que o Major sofreu, aquele ataque que ele sofreu dentro do seu quarto que nós vimos no primeiro episódio. O Major fala que sentiu a presença do Hallorann ali, e a mesma presença estranha que ele sentiu no jantar da sua casa foi a mesma que ele sentiu no seu quarto quando foi atacado. O Hallorann então confessa que ele estava lá, e isso já mostra que de fato era o plano do general para tentar um teste mesmo contra o Major, o que deu certo. Mas o Hallorann tava lá, e provavelmente ele tava lá pra ver o que ele sentiria nessa sensação pré-morte. E é o que ele fala, o Major foi uma das únicas pessoas que não sentiu medo. Ele não sentiu medo, ele só pensou sua estratégia para o próximo passo. Ele não pensou na sua família nem nada que ele amava. Ele pensou em alguma coisa pra tentar sair da situação. Por isso ele passou no teste, por isso o Hallorann confia nele, e como ele falou, se você fosse pras trincheiras, eu também iria. Durante o jantar eles falam sobre uma conversa da esposa ali do Major ser uma ativista, e que ela era uma professora na cidade que eles moravam, uma professora justamente apenas para negros. Isso porque ela sofreu toda aquela hostilidade dentro de Derry, e isso mais uma vez mostra a sua luta contra o racismo que ela tentou fazer também no segundo episódio, mas Derry é difícil e a própria questão militar é mais difícil ainda. Não tem como ela colocar essa luta muito em prática, principalmente em Derry, principalmente pelo Major estar lidando com uma coisa muito complicada da questão militar. E ele poderia perder um tipo de cargo, alguma coisa, como o próprio Hallorann sustentou essa bronca ali dele. Nós vemos as crianças então lá no cemitério tentando fazer o ritual ali do tio do Rich, para eles tentarem ter aquela conexão com os mortos, para tentar tirar uma foto e provar de fato que eles não estavam ficando loucos. Porém, as coisas ficam ruins. Eles acham que não tá dando nada certo, até porque o Will e o Rich de fato não estão acreditando na Ronnie e na Lily, e elas vão embora. Eles vão seguir elas e nós vemos o ataque dos fantasmas. A gente vê os fantasmas de todas aquelas crianças que morreram no primeiro episódio, de todos aqueles moleques que eram amigos da Lily. E isso aqui, cara, assim, foi uma cena legal de perseguição, beleza, fantasmas, mas assim, cara, isso aqui ainda, além de ficar um pouco mal explicado se realmente tem ligação com o Pennywise, se só são fantasmas das crianças de fato invocadas pelo ritual do Rich ali, da família dele, ou se realmente tem ligação com a coisa, isso não fica muito explicado. Tudo bem, nós vemos o Will encontrando com o Pennywise e eles tirando aquela foto, ele tirando a foto de fato do Pennywise ali, mas a questão é a seguinte: o CGI dessa cena tava bem ruim. Eu confesso que essa cena dos fantasmas me lembrou muito o CGI do filme do Flash, cara. Eu sei que o Andy Muschietti no meio de terror e principalmente nas histórias de It, o cara manda muito. Ele mandou muito nos dois filmes de It, tá mandando muito nessa série aqui também. Mas galera, o CGI dessa cena ficou muito ruim. Ficou bem tosco, vamos falar a verdade. Essa é a palavra perfeita. O CGI ficou muito tosco, cara. Me lembrou muito o CGI do filme do Flash, mas beleza, a gente releva, né? A gente vê o Will caindo e eu até imaginei, será que ele vai morrer nesse momento? A gente vê que não. O Will acaba não morrendo, mas ele tem um ataque e ele poderia ter morrido. Talvez por isso que o Hallorann sentiu aquela coisa do Will dentro da casa lá do Major. Então o Will consegue tirar uma foto e eles vão revelar as fotos que eles tiraram. Eles finalmente conseguiram mostrar os fantasmas e eles vão mostrar isso obviamente pra polícia. Com certeza o Pennywise pode arrumar um jeito de provar que aquilo ali é mentira e que eles estão ficando loucos e mandar todo mundo pro sanatório, que eu acho difícil. Mas o Pennywise pode arrumar um jeito de se safar disso, e a primeira aparição da coisa como Pennywise de fato. Na foto que o Will tirou, nós vemos um palhaço, e eles falam, isso é um palhaço, é o Pennywise. Pennywise já tá começando a aparecer na sua forma que nós vemos no filme de It.
como de fato esse palhaço. E nós vemos ele aparecendo nessa foto do Will e com certeza agora a sua forma verdadeira vai ser assumida ainda melhor e a gente deve ver de fato Pennywise aparecendo como palhaço real nos próximos episódios. Comenta o que vocês acharam desse terceiro episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.